Agora são 7h26. Vamos falar sobre a matança que ocorreu no complexo Anísio Jobim, complexo penitenciário em Manaus, com 55 mortos. Vamos conversar com Matheus Moro, defensor público, coordenador do Núcleo Especializado em Detenção Carcerária da Defensoria do Estado de São Paulo. Olá, Moro, bom dia. Bom dia. Como é que você está analisando essa matança que ocorreu em Manaus, no Amazonas, no estado do Amazonas? Matheus. Então, é algo muito recente, né? Tiveram algumas mortes no domingo, salvo engano 15, e ontem parece que chegaram, não sei se os números exatos, né? Parece que 57 mortes até a hora que fui dormir à noite, né? Mas já voltaram atrás, parece que fechou em 55. 55, tá. Sim. Então, primeira coisa que acho que a gente tem que falar é o seguinte... se fosse alguém entrando numa escola, até tem uma frase esse dia nas redes sociais, não sei se falam que seja de um padre lá de Manaus, não sei se é isso mesmo, mas ele traz um enfoque muito interessante, né? Essas pessoas que estão presas são seres humanos descartáveis para a sociedade de consumo? Se fossem trabalhadores numa mina, ou se fossem crianças que estão numa escola e alguém entra atirando, essas mortes teriam o mesmo peso? Eu acho que é a primeira reflexão que eu queria deixar, uma reflexão, vamos dizer assim, de um cunho mais, vamos dizer assim, filosófico, né? E aí o que eu queria falar um pouquinho, não sei se é exatamente o teu interesse ou não, mas é o seguinte, aqui em São Paulo, a gente vive um processo político em que o governador do estado está querendo privatizar unidades prisionais. Esses locais onde as pessoas foram mortas, estão sob a custódia do estado, são unidades prisionais privatizadas no Amazonas. Então, assim, inclusive teve até um programa ontem à noite do Leonardo, né, que é o outro coordenador do Núcleo de Situação Carcerária que estava comigo, da TV Alesp, que falaram muito disso, né, esse programa ontem à noite foi gravado. Então, assim, eu acho que isso eu queria destacar, né, a gente vê essa barbaridade acontecendo em presídios, aconteceram já em 2017, nessa mesma unidade prisional, né, que aconteceu as mortes no domingo. Então, eu queria destacar isso, né? É um caminho que pode não ter volta, né? Nos Estados Unidos, durante décadas, a privatização trouxe um superencarceramento gigantesco. Esse superencarceramento já existe no Brasil, né? E, por exemplo, a Ribeirão das Neves, que é um presídio também privatizado de Minas Gerais, onde acontece um proselitismo religioso, inclusive, ele é colocado pelos governantes aqui do Estado de São Paulo que querem privatizar unidades prisionais também como modelo. Só que nesses locais são presos escolhidos, são menos pessoas. E aqui em São Paulo nós temos unidades prisionais que parece que ninguém conhece, que são os CRs, chamados Centros de Ressocialização. Nesses locais tem muito mais garantia de direitos que nos demais locais e é público. Então, assim, dão uma série de argumentos, nenhum convence, mesmo o de redução de gastos não convence para privatizar unidades prisionais. E quando você transforma um ser humano em mercadoria, pode acontecer o que vem acontecendo no caso do Amazonas, né? Além de toda uma questão mais complexa, enfim, mas eu queria destacar um pouco essa questão que eu estou colocando para vocês aqui, que é da privatização dos presídios. Quer dizer, tende realmente a piorar essa situação com a privatização, pelo que você está falando, né? Com certeza. Esse exemplo que eu tirei de Ribeirão das Neves e o edital que foi lançado pelo governo aqui no estado de São Paulo, ele coloca, por exemplo, que na unidade prisional privatizada, 90% tem que estar cheio, tem que estar, ou seja, você promete uma prestação em dinheiro, em milhões às vezes, para uma empresa privada, e no contrato você exige que aquela unidade prisional tem que ter pelo menos 90% de pessoas presas. Ou seja, quando o governo do estado coloca que a privatização, de nenhuma forma, ela aumenta esse superencarceramento que já existe no Brasil, né? O Brasil é o terceiro país que mais prende, e é o segundo país de aceleração. Ou seja, enquanto os dois primeiros, Estados Unidos e China, estão desacelerando o aprisionamento, o Brasil é o segundo no mundo que mais está acelerando o aprisionamento, só perde para a Indonésia. E se a gente for comparar uma suposta democracia, uma república brasileira, com a Indonésia, né, os princípios e valores desses dois países, né, eu acho que são óticas bem diversas.
Perfeito. O Glauco tem uma pergunta para você. A gente sabe que você está super correndo, né? Que tem um seminário que vai participar. Dá tempo ainda de mais uma perguntinha? Pode ser? Vamos lá, vamos lá. Só uma pergunta em relação justamente a essa questão da privatização, porque também tem um outro ponto que, como esses contratos têm um custo fixo, né, mesmo que caia a arrecadação, o Estado vai continuar pagando, né, esse valor para a concessionária, no caso. Então, isso vai acabar resultando em diminuição de recursos justamente para as penitenciárias estaduais, aquelas que continuarem públicas. E aí a desigualdade vai aumentar ainda mais. Ou seja, o modelo do Amazonas é patente que a privatização não funciona. Sim, tanto o modelo do Amazonas como outros modelos, né? Eu citei, por exemplo, em Minas Gerais, a gente vive num estado laico, né? A gente tem que respeitar aqueles que têm religião e tal, os que não têm, mas você não pode entrar com um proselitismo religioso, entendeu? Existem até amigas que são pesquisadoras, acadêmicas, que estão fazendo estudos a respeito do que acontece em Minas Gerais, e assusta, né? Quem vê ali na frente, nos olhos, como esse proselitismo religioso é colocado nesses locais, é muito perigoso. O que também foi falado esses dias por nós defensores públicos em relação a isso é o seguinte: se a gente for adotar um sistema, como eu coloquei, que existem já em São Paulo, os CRs, né, chamados Centros de Ressocialização, que funcionam muito melhor que as demais unidades, são pessoas presas escolhidas, que já passaram algum tempo, né, no sistema, que estão trabalhando, que seriam em tese, né, como o governo coloca, pessoas que não teriam perigo ali, entendeu? Então, assim, a gente já tem modelos que funcionam no estado de São Paulo. Mas vamos dar um exemplo. Se a gente tiver uma unidade prisional numa região X, e aquela unidade prisional, ela vai ter poucas pessoas, ela vai ter pessoas presas escolhidas a dedo para esses locais privatizados. Os locais em volta, se esse local vai ser escolhido a dedo, os locais em volta, as unidades prisionais próximas, uma regional, pode ser uma regional de Santos, Sorocaba, Prudente, Bauru, enfim, qualquer regional que seja, vão receber um efeito contrário, vão ficar mais superlotados ainda. Então, assim, seja por uma questão orçamentária, porque toda a política neoliberal, que vem desde os anos 90, né, consenso de Washington, queda do Muro de Berlim, por aí vai, ele fala o quê? Que seria mais barato e mais eficiente. E os números que têm sido mostrados, tanto aqui em São Paulo, que estão tentando privatizar, como em outros locais, mostram que nas penitenciárias, nas unidades prisionais privatizadas, o custo com a pessoa presa, o custo com o sistema em geral, né, ele é mais caro. Então, assim, vence com argumentos falaciosos e não tem nenhum argumento, seja um argumento de eficiência do serviço, seja um argumento orçamentário, seja um argumento de direitos humanos, não tem nenhuma razão que alguém poderia provar para a gente por A mais B que seria mais benéfico para o Estado a privatização. Então, assim, é um discurso falacioso do governo, né? A gente vê que não existem estudos técnicos, foi soltado um edital, a Defensoria Pública de São Paulo oficiou a SAP no começo do ano, foi colocado que ainda está em análise e, de repente, vem um edital. Então, assim, assim como a gente pode dar um exemplo, o pacote anticrime do ministro da Justiça, ele não é baseado em nenhum estudo técnico, né? Não, eu acho que é isso e XYZ. Não é estudo orçamentário, não é estudo científico, não é estudo técnico. Então, assim, é brincar com a vida da população brasileira, infelizmente, né? E quem é encarcerado, a gente sabe quem é encarcerado, né? Encarcerado, via de regra, né? Há exceções, são pessoas negras, são pessoas jovens, são pessoas pobres, periféricas, sem escolaridade. Então, assim, esse super encarceramento, que só no estado de São Paulo existem mais de 170 unidades prisionais, 240 mil pessoas presas, ele tende a piorar com a privatização. Perfeito. A gente agradece aqui a sua análise, Matheus. Muito obrigada. Bom seminário para você e até a próxima. Valeu, seguimos à disposição. Um abraço. Falamos aqui com Matheus Moro, defensor público, coordenador do Núcleo Especializado em Detenção Carcerária da Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo.